Nessa aula a gente vai falar sobre os transceivers, que são os componentes eletrônicos responsáveis por gerar tensão que a gente vai injetar na rede 485, bem como por interpretar os sinais elétricos e converter eles em bits. Então, os transceivers vão converter, pessoal, em geral, a tensão TTL, que é a tensão proveniente da porta serial, da UART, dos microcontroladores, no caso, para os níveis de tensão da 485. Então, em geral, a gente vai ter o lado TTL, que é o lado onde a gente vai ligar no microcontrolador, que é, nesse caso, essa parte do circuito, onde a gente vai ter um pino do transceiver para o transmissor do microcontrolador, um pino para o receptor e sinais, pinos de controle que vão ser utilizados para a gente ligar e desligar o driver de transmissão ou manter ele em modo de recepção. Normalmente, os transceivers vão funcionar com sinais de 0 a 5 volts ou 0 a 3 V3, porque alguns microcontroladores que a gente normalmente utiliza nessas aplicações funcionam com 5 volts, outros funcionam com 3 V3. E do outro lado do transceiver, a gente vai ter a rede 485, com as saídas A e B, e dentro do componente a gente vai ter dois elementos principais, que é o receiver e o transmitter. O driver de transmissão, no caso aqui que a gente chama de transmitter, ele vai então pegar o sinal que vem do TX do microcontrolador e vai gerar as tensões A e B relativas aos bits 0 e 1 que estão sendo transmitidos, e o receptor, o receiver, vai então receber os sinais da rede 485 e, dependendo dos níveis de tensão, traduzir para bits 0 e 1 que vão para o RX da porta serial do microcontrolador. Aqui a gente tem exemplo de um desses chips transceivers. Geralmente são componentes aí que tem 8 pinos. Como é que funciona o transceiver? Ele tem, como eu falei, o driver, que também é conhecido como line driver ou transmissor. É esse componente que está destacado aqui na figura, e ele vai ser ativado quando o dispositivo quer enviar dados. Então aqui, ó, nesse pino DI, a gente vai ligar o TX do microcontrolador. O TX é por onde saem os dados que o microcontrolador está enviando, e esses bits 0 e 1 que estão chegando aqui vão ser convertidos então para os níveis de tensão, e o driver vai injetar aqui nesses fios no A e no B, então, essa tensão. E nós temos aqui no driver esse pino de controle, que é esse pino que está aqui em cima, que é o DE. Toda vez que a gente quer enviar dados, a gente vai colocar o DE em nível lógico 1, para habilitar o driver. Então, toda vez que a gente quer transmitir, a gente primeiro precisa habilitar o driver, e como eu comentei em aulas anteriores, normalmente o dispositivo só vai habilitar o driver de transmissão quando realmente precisa enviar dados, e depois de enviar os dados, ele vai desativar para liberar o barramento, porque enquanto ele está com o driver habilitado, ele vai estar injetando tensão nos fios A e B. Então, pensando na analogia do walkie-talkie, a gente só vai pressionar o botão quando a gente quer transmitir dados e logo vai colocar no modo de recepção. Esse controle do driver a gente vai ter que fazer na programação do microcontrolador, para fazer esse gerenciamento de habilitar só quando precisa transmitir dados. E esse driver de transmissão, ele tem uma operação tri-state, que a gente chama de 3 estados. Ou o driver está ativo e transmitindo o bit 1 e gerando aqui entre A e B uma tensão maior ou igual a 1,5 volts, que é o que o driver precisa gerar no mínimo, ou ele vai estar transmitindo bit 0, gerando uma tensão entre A e B de menos 1,5 volts, ou quando o driver está desabilitado, ou seja, com o bit 0, ele vai estar em alta impedância. Então ele vai estar praticamente desconectado do barramento, consumindo uma correntezinha mínima ali, não interferindo na rede. E como eu falei, só pode ter um driver ativo no barramento a cada momento. Não podem ter dois dispositivos com o driver de transmissão ativos, porque vai causar uma colisão na rede. Os sinais dos dois vão se misturar e todo mundo vai receber bits incorretamente. Então o protocolo de comunicação vai ter que ter algum tipo de regra que vai ditar qual dispositivo vai ativar o seu driver em qual momento, para o barramento não ter chance de colisões, porque colisões representam dados perdidos, retransmissões. Em aplicações industriais, isso vai significar atrasos nas comunicações que podem causar problemas aí, acidentes também. Opa, interrompendo rapidinho o vídeo aí para te dizer que essa aula faz parte do curso de redes RS485, que está disponível na Udemy, e esse é um curso que eu desenvolvi e ele traz aí uma aula sobre visão geral das redes 485, sobre sinais elétricos, dicas de instalação, traz também uma aula sobre resistores de terminação, sobre transceivers, conversores, repetidores, técnicas de aterramento e solução de problemas, alguns materiais de consulta e referências sobre o assunto, e também algumas práticas onde você vai poder desenvolver uma comunicação entre PC e Arduino, utilizando uma rede RS485, e também algumas aplicações mais avançadas, como por exemplo de um mestre com vários escravos. Então a gente tem um PC e vários Arduinos se comunicando em rede. E essas práticas utilizam Arduino Uno, conversores e componentes de baixo custo para você poder desenvolver
desenvolver esse curso. E esse curso de redes 485 é voltado para técnicos, engenheiros e profissionais que fazem uso de equipamentos que usam ou têm uma porta RS485, bem como estudantes de cursos técnicos, tecnólogo e engenharia que precisam aprofundar um pouco seu conhecimento, também para professores que podem utilizar como base as práticas em sala de aula. E agora para o segundo semestre de 2025, está saindo na Udemy também um curso sobre comunicação de dados, que vai trazer aí conceitos de redes, sobre o modelo de camadas ISO-OSI, representação e codificação da informação. A gente vai ver os principais conceitos de algumas das camadas importantes, estudar alguns meios físicos seriais, também estudar um pouco sobre Ethernet e Wi-Fi e desenvolver várias práticas de comunicação utilizando Arduino, ESP32 e linguagem C em computador, onde a gente vai aplicar, utilizando componentes de baixo custo, essas tecnologias. E outro curso que está saindo agora no segundo semestre é o Dominando a Comunicação Serial UART, que traz conceitos aí principais sobre a comunicação serial, codificação, configuração, cálculo de tempo de transmissão, buffers, onde tem várias práticas também utilizando Arduino e ESP32 e linguagem C para computador, para que você possa desenvolver algumas aplicações simples de trocas de dados, utilizando a UART. Então fica ligado nos links aqui da descrição para saber mais sobre esses cursos e se aprofundar nesses assuntos. E voltamos para a aula agora. Já o receiver é o outro componente que está presente dentro do circuito responsável pela recepção de dados. Normalmente, nas aplicações de 485, o receptor está sempre ativo, ou seja, ele está sempre recebendo dados. Qualquer transmissão que aconteça na 485 vai chegar no pino RX, na recepção da serial do microcontrolador. Na verdade, o transceiver como um todo tem essa impedância de 12 kΩ quando está ligado na rede, que a gente chama de standard load, e essa impedância alta vai permitir, então, 32 transceivers. Logo, o driver de transmissão sempre vai ter que ter a capacidade de gerar uma corrente suficiente para essa impedância em paralelo de todos os 32 transceivers, pelo menos, que vão estar na rede. Ainda sobre o receiver, para o receiver conseguir reconhecer o bit 1, como eu comentei, a tensão entre VA e -VB vai ter que ser maior que 200 mV, e para o bit 0, essa tensão VA e -VB vai ter que ser menor ou igual a menos 200 mV. Dentro dessa faixa de 200 mV, ou abaixo disso, a gente vai estar no limiar de incerteza. Como eu comentei numa aula anterior, o receptor vai poder aqui receber no RX 0 ou 1. A gente não vai ter certeza do que está acontecendo, mas acima de 200 mV o receiver consegue então entender se vai ser exatamente bit 0 ou 1. Então, normalmente a gente vai manter o receiver ativado para estar sempre recebendo os dados. E outra coisa importante aqui, vocês podem ver que para ativar o driver para enviar, a gente vai colocar nível lógico 1. E para habilitar o receiver, como tem esse barrado em cima, a gente habilita o receiver com bit 0. Isso vai permitir que a gente possa usar um pino só do microcontrolador para gerenciar se a gente está recebendo ou transmitindo, como mostrado nessa figura aqui. Nessa figura, vocês podem ver que o RX está ligado no RO, que está indo para o RX, o TX do microcontrolador está ligado no DI, e a gente tem um único pino aqui, que no caso desse microcontrolador é o P2, que está saindo daqui e ele está ligado tanto no RE quanto no DE. O que isso vai permitir? Quando a gente deixar esse pino em nível lógico 0, a gente vai estar no modo de recepção, e quando a gente habilitar esse pino, botar nível lógico 1 no pino do microcontrolador, a gente vai transmitir. Então, usando um único pino do microcontrolador, a gente consegue alternar entre receber e transmitir. E como eu falei, normalmente a gente vai manter esse pino em 0, ou seja, no modo de recepção, e vai ativar ele só quando precisa transmitir dados. Transceivers comerciais. Os mais comuns que a gente encontra nos circuitos dos equipamentos é o 75176 e o MAX 485. São dois componentes bastante utilizados nos módulos de comunicação, no hardware. Eles têm a mesma pinagem, vocês podem ver que tem o VCC, alimentação do componente, o GND do componente, que também representa o terra de sinal, o SG, fio A e o fio B, da rede 485, o RO que a gente vai ligar no RX do microcontrolador, o DI que a gente vai ligar no TX do microcontrolador e os dois pinos de controle aqui, o RE e o DE. Vocês podem ver que é igual a pinagem, justamente para manter a compatibilidade. Esses dois componentes são standard load, ou seja, eles têm a impedância padrão de 12 kΩ, mas existem famílias que vão ter cargas de meia carga, de 1/4 de carga, 1/8 de carga. Isso quer dizer que a impedância deles
deles vai ser maior, e pelo fato de ser uma impedância maior, vai permitir que a gente ligue mais equipamentos no barramento, permitindo aí, no caso de meia carga, 64, 128 para 1/4 de carga e até 256 dispositivos para 1/8. Esses dois transceivers funcionam com 5 volts, mas também existem modelos para 3V3. E outro exemplo é o Max 487, que é 1/4 de load e vai permitir então os 128 dispositivos. Ainda falando da ligação, aqui né, eu dei um zoom para mostrar justamente a ligação da 485 à interface UART, usando por exemplo um módulozinho de comunicação 485. Vocês podem ver que do lado de cá esse módulo tem o VCC, o B, o A e o GND, e do lado de cá ele tem os pinos de controle e comunicação com o microcontrolador. Então a gente vai ligar o RX do microcontrolador no RO, o TX no DI, e num outro pino vai ser o controle, como eu comentei antes na figura, do RE e do DE. Isso aqui a gente vai fazer num Arduino, num PIC, em qualquer microcontrolador aí que a gente queira comunicar usando codificação da UART. Além disso, pessoal, transceivers comerciais. Alguns transceivers vão ter taxas de comunicação melhoradas, impedâncias melhoradas e isolamento elétrico melhorado. Isso quer dizer que eles vão ser mais tolerantes a, por exemplo, pequenos surtos de tensão que possam acontecer no barramento e não vão chegar a queimar ou danificar o transceiver. O Max 485 é um dos principais utilizados, principalmente nesses módulos aqui, e aí tem outras variações. Cada fabricante aí de componentes vai ter uma gama aí bem grande de transceivers disponíveis. E se você gostou dessa aula, segue o canal aí, curta, comenta e compartilha esse vídeo com as suas dúvidas, manda seus feedbacks. Lembra também que eu tenho o site kiki.com.br, onde você vai achar aí cursos, slides, alguns arquivos, códigos, fontes e referências para essas aulas. E lembro você de dar uma olhada no Udemy, nos cursos disponíveis que eu deixei aqui na descrição para você poder se aprofundar nesses assuntos. Valeu!